Vamos lá, galera. Quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, cenários para o trade e análise dos jogos da rodada. Hoje separamos dois joguinhos da Série B, né? Rodada um pouco fraca ali, né? Então, o que a gente achou de interessante foi somente esses dois jogos. Tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo, hein, cara? Fala pessoal, tudo certo? Boa quinta-feira para todo mundo aí, né? Vamos para dentro aí de Série B hoje, né? Dois joguinhos, né? Duas unidadezinhas, uma para cada lado, mais uma unidadezinha no nosso bilhetinho, né? Então já chega deixando aquele like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para nos dar essa força aqui no YouTube, para a gente cada vez mais estar alcançando o maior número de pessoas. Valeu? Então, sem mais delongas, galera, bora para os jogos. Londrina e Atlético Goianiense, Série B, 7 horas da noite, 24ª rodada da competição, né? Confronto aí nos últimos 3 anos foi o jogo da ida, né? 2-1 para o Atlético Goianiense, joguinho movimentado aí para cima do Londrina, né? Então aqui é a raiz das duas equipes, né, pessoal? Então Londrina com apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas na raiz, né? Então Londrina aí lutando para não cair para a Série C. E o Atlético Goianiense aí, né? Vem de 2 vitórias seguidas, né? Mas numa race aí com apenas 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, né? A gente vê aqui que são duas equipes que têm jogos bem movimentados, né? Apesar da race não tão boa para as duas equipes, a gente vê aqui com vários jogos do Londrina aqui com 3 gols, né? Até 2 gols aqui. Então, jogos com menos de 2 gols tem apenas dois, né? 0-0 e 1-0. E os jogos do Atlético Goianiense aqui também, jogos bem movimentados. Tem apenas 2-1-0. Os outros 8 aí tivemos 2 ou mais gols, né? Então, duas equipes aí com tendência um pouquinho mais over, né? Apesar da Série B aí tá um pouquinho mais under. Então, o Atlético Goianiense, né, que tava nesse pelotão aqui, né? Tava nesse pelotão da frente aqui, né? Por causa dessa sequência aí não tão boa nos últimos 10 jogos, acabou ficando um pouquinho para trás, né? Então, que os 4 primeiros já estão com 41 pontos ou mais, estão na faixa dos 40, então deram uma disparadinha. O Atlético Goianiense ficou um pouquinho para trás, mas nada aí que emende uma sequência boa de vitórias aí, volte para a briga para pelo menos o acesso, né? O título aí já ficou bem distante, mas o acesso aí são 7 pontos do Criciúma, né? Então, emendando aí umas 3 vitórias seguidas, já encosta, né? Já encosta aí. Então, o Atlético Goianiense, que é o 11º melhor visitante, né? 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, em 11 jogos, 13 feitos para 19 sofridos, né? No Brasileirão aqui, 32 feitos para 34 sofridos, então o Atlético Goianiense é um pouquinho mais over, né? Já o Londrina aqui, né? 19º, vice-lanterna, lutando para não cair, né? 23 pontos. Então, precisa pontuar, né? 19 pontos, desculpa. Precisa pontuar, né? Então, para tentar sair da zona. Então, em 23 jogos, 20 gols feitos e 34 sofridos. Como mandante, é o 16ª campanha. Então, 14 gols feitos para 3 sofridos. As duas equipes aí com média mais de um, né? Jogando fora casa, né? Tanto feitos para sofrer quanto sofridos, né? Então aqui a gente vê o Londrina, né, em casa não consegue fazer uma boa campanha, né? Estão oscilando bastante, né? E jogos movimentados, né? Apenas 2 jogos não tivemos 2 ou mais gols. Atlético Goianiense aí também, jogos fora de casa não consegue se impor tanto, né? Então vacilando demais, principalmente fora de casa. Mas se for ver que também apenas 2 jogos não tivemos 2 ou mais gols pro lado do Atlético Goianiense, né, pessoal? Então vamos para as odds. Londrina 3, Atlético Goianiense a 2,58. Então match odds aí é um joguinho chato, né? Joguinho complicado aí de se expor no match odds. Então duas equipes aí, o Londrina que não faz uma boa competição e o Atlético Goianiense fora de casa não faz uma boa competição também, né? Então, se for trabalhar o match odds, buscaria um lei a pior equipe em campo, né? Mas se buscando no live. Gols aqui, né, pessoal? A gente vê que 1,5 ali vem bem quente para as duas equipes, né? Então, para o bilhete aí, acho que aquele 1,5 vem bem quente, né? Dá para se pôr nesse 1,5 no bilhete. Esse 2,5 aqui a 2,40, né?
uma oddzinha um pouquinho alta, né? Não tá ruim, dependendo se o gol sair cedo, pegando esse 2,5, dá até para frebetar essa posição. Mas 2 gols aí para se buscar no live aí também vem bem quente. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o mais de 2 asiático, pagando 1,78. E meu palpite, meu placar, 2-1 Atlético Goianiense. Vila Nova e Mirassol, 24ª rodada da Série B, às 9h30 da noite. História de confrontos, apenas um joguinho aqui nos últimos 3 anos, foi 1-1. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Vila Nova tá oscilando muito, né? Vinha bem, né? Chegou a ser líder da Série B, daí emendou uma sequência horrível aqui, né? 5 jogos aqui na sequência, empatou 1, perdeu 4. E agora conseguiu uma boa vitória contra o Juventude fora de casa, Juventude que vinha também num momento muito bom, e depois acabou empatando com o Avaí em casa de novo, né? Então, Vila Nova tá dando uma oscilada aí, né? Nos últimos jogos não tem conseguido desempenhar muito bem, né? Já a equipe do Mirassol, né? Apenas 2 vitórias na race aqui, 3 derrotas, 5 empates, também, né? Não vem atravessando um bom momento aí a equipe do Mirassol. Uma equipe também que empata bastante, né? E vence pouco, né? A gente vê aqui o Vila Nova é o 5º colocado, né? Como eu falei, era o líder, né? Vem caindo na tabela aí. Então precisa desesperadamente dessa vitória para ver se entra no G4 já nessa rodada, né? Dependendo dos resultados aqui do jogo do Criciúma, né? Porque mesmo o Novo Horizontino, mesmo perdendo, continua na frente por causa do número de vitórias. E já a equipe do Mirassol querendo vencer para se aproximar aqui do pelotão da frente, né? E tentar brigar por esse G4 que está muito disputado, né? Um dos mais disputados aí, acredito, dos últimos anos, né? A gente vê que, cara, todo mundo aqui brigando ainda, diferença mínima entre as equipes, né? Bem diferente da Série A, onde o Botafogo disparou ali e os outros estão brigando ali atrás, né? Então, bem interessante a Série B, bem brigada mesmo, né? A gente vê o Vila Nova, apesar de estar oscilando aí, né, nos últimos jogos, né, eu falei, começou muito bem o campeonato, né, em casa faz uma campanha boa, né, não dizer muito boa, porque perdeu para o Sport aqui, mas o Sport é o atual líder aqui, né, então, pô, só perdeu uma em casa, faz uma campanha interessante, né, é uma equipe bem under, né, a equipe do Vila Nova, e já o Mirassol, né, faz uma campanha aí bem oscilante fora de casa, né? Oscilou bastante, venceu 4 jogos, foram 5 derrotas e 2 empates, né? Também uma equipe que economiza nos gols, né? A gente vê que somente tem esse 3-1 e esse 2-2 aqui, a gente teve mais de 3 gols. E já do lado do Vila Nova, aqui, quando jogou em casa, em nenhum jogo teve mais de 3 gols, né? E a gente for olhar aqui também a race dos últimos 10 jogos, pessoal, esses 2 jogos foram 2-2 aqui, e os jogos do Vila Nova tem esse 3-1, de resto, tudo jogos under aí. Então, cara, para aconselhar já para o bilhete, aquele under 13,5, né? Vem muito quente para esse confronto aí. É um jogo tenso, né? As duas equipes realmente não passam pelo melhor momento. Mas, cara, se fosse para escolher um lado aqui, né? A gente vê que o Vila Nova aqui em casa faz uma campanha bem interessante, né? Uma equipe que não perde aí como mandante, né? Perdeu apenas com o Sport, que é o líder, então dificilmente perde. Já o Mirassol fora de casa oscila muito, então quem quiser aí colocar aí um empate anula, um próprio dupla chance do Vila Nova, acho que é bem interessante, né? Bem interessante aqui trabalhar a favor do Vila Nova nesse confronto. As odds aqui, pessoal, a gente vê que tá 2,22 aqui para a equipe do Vila Nova, 13,30 para o Mirassol. Então aí que eu vou reforçar ainda a minha entrada no Vila Nova, né? Apesar de não estar nesse grande momento, em casa vem com uma campanha boa, então quem quiser colocar naquele bilhete que eu falei ali, o dupla chance ali, né? Ou precisar de uma odd mais baixa aí, tem um handicap mais um, é interessante, também aquele menos de 13,5 gols nesse confronto. E no trade é tentar buscar esse lê equipe do Mirassol, né? Acreditar aí que o Vila Nova vai vencer, vai entrar no G4 de novo aí e continuar nessa briga até o final do campeonato. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o empate anula da equipe do Vila Nova, pagando 1,57 e o meu placar para esse jogo 1-0 Vila Nova. Já o nosso bilhete dessa quinta-feira, pessoal, vamos pegar o mais de 1,5 gols no jogo entre Londrina e Atlético Goianiense
e o dupla chance do Vila Nova contra o Mirassol, fechando uma odd de 1,92, Gi. Fechou então nossa duplinha aí dessa quinta-feira, mais os 2 joguinhos aí da Série B. Então, não esquece, né? Dá aquela moral pros guri, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho amanhã. Sextou, né? Então, os campeonatos europeus aí estão de volta. Vamos ver se a gente traz alguma coisa de valor aí para vocês da Europa também. Valeu!